Do Lu da Lu. Volume 17. Capítulo 113. O rompante da Fênix. Para a maioria das academias participando na competição de rankings, os ferimentos de Tang-san eram uma coisa boa. Especialmente para aqueles times que ainda não haviam encontrado a Academia Shrek, agora tinham esperança de melhores pontuações. Porém, a partir do segundo dia, essas academias descobriram uma mudança na Academia Shrek. Quando a pessoa no estágio mudou, aparentemente a força deles também mudou. Nas 3 lutas seguintes, o tigre branco de olhos cruéis Daimubai contou com seu violento método de explosão de ataque para acabar com pelo menos 4 oponentes todas as vezes. A segunda a aparecer era Zuzukin, que terminava a luta. Mesmo sem Tang-san, a Academia Shrek ainda só levou 2 pessoas. À medida que os dias passavam, a velocidade de recuperação de Tang-san foi ainda mais rápida do que a doutora antecipou. Suas feridas já estavam fechadas e cicatrizadas em apenas 3 dias e ele também já podia se mover como quisesse. Ele se recuperou completamente como um dragão vivaz ou um tigre animado. Mas quando Tang-san expressou seu desejo de participar no resto da competição de rankings, ele sofreu oposição unânime de todo o grupo da Academia Shrek. Impotentemente, Tang-san pôde apenas sair da força principal e se tornar um observador. Hoje já era a 6ª luta. A Academia Shrek tinha um recorde de vitórias completas nas lutas anteriores. O oponente da Academia Shrek de hoje era a Academia Botânica. Também aquela academia que Tang-san não conseguia entender. Enfrentando essa academia, a formação que o grande mestre arranjou foi inteiramente diferente de antes. Os primeiros 3 a subir foram inesperadamente Huang Yuan, Jingling e Tai Lung. Não muito depois do início dessa luta, as pessoas prestando atenção ficaram atônitas. Porque nas 3 lutas anteriores, a Academia Shrek inesperadamente perdeu 3 vezes para um membro da Academia Botânica. A Academia Botânica só enviou um membro de seu time que sucessivamente derrotou Huang Yuan, Jingling e Tai Lung. E o espírito desse estudante da Academia Botânica era um tipo de vinha. Seu efeito era um pouco similar ao da grama azul prateada de Tang-san, porém muito mais grossa. Chegando no 41º nível de poder espiritual, com capacidade do sistema controle, ele restringiu completamente o trio de Tai Lung. Embora ele tivesse consumido muito poder espiritual, ele ainda derrotou 3 pessoas consecutivamente. Essa ainda podia ser considerada a maior derrota da Academia Shrek desde o início da competição. Após a 3ª pessoa em sucessão, Tai Lung, ser firmemente suprimida, o oponente disse algo que fez a aura do time inteiro da Academia Shrek mudar. Tendo derrotado 3 pessoas sucessivamente, aquele membro do time da Academia Botânica aparentemente se perdeu em orgulho. Após derrotar Tai Lung, ele disse: a Academia Shrek não vale tanto assim. Merda, eu não consigo aguentar isso. Vejam-me colocá-los no lugar deles. A 4ª pessoa da Academia Shrek a subir era precisamente Ma Hongijun. Agora sua face roliça já estava inchada e vermelha, observando indignadamente aquele mestre dos espíritos rival no centro do ringue. Bem nesse momento, uma grande mão pousou no ombro do gordo. Você viu com clareza o método de ataque do oponente? Seu objetivo é obliteração completa. Economize um pouco de poder espiritual se você puder. Ma Hongijun virou sua cabeça para olhar, descobrindo que quem falava era o grande mestre. Observando ao lado, Tang-san naturalmente entendeu. O objetivo do grande mestre em deixar o trio de Tai Lung ir primeiro era para ver claramente o estilo de luta do oponente. E seu objetivo em deixar Ma Hongijun ir como 4º era apenas contenção de atributos. Assim como a Academia das Chamas queria originalmente conter a grama azul prateada de Tang-san. Quando Ma Hongijun avançou, o estudante que sucessivamente derrotou 3 membros da Academia Shrek quase riu alto. Embora Ma Hongijun não fosse mais tão gordo quanto ele era 2 anos atrás, ele ainda era esférico e sua face carnuda estava especialmente inchada, parecendo um pouco fofa. Embora ele não fosse o mais novo da Academia Shrek em idade, ele claramente era o mais novo por aparência. Ainda mais, nas competições anteriores, Ma Hongijun nunca havia aparecido. Até a atenção das 4 academias elementais jamais havia se virado para Ma Hongijun. Eles iriam prestar atenção em Tang-san, prestar atenção em Daimubai, Zuzukin, Xiao Wu, mas nunca num pequeno gordo. Tendo vencido 3 vezes em sucessão, embora o membro da Academia Botânica no estágio tivesse consumido muito poder espiritual, sua confiança já havia chegado no seu ponto mais alto e ele basicamente não deu nenhuma importância para Ma Hongijun. Gordinho, é melhor você sair daqui. Não vai ser bom se o irmão mais velho te machucar por acidente. Embora sua face estivesse sorrindo, os olhos desse membro do time da Academia Botânica claramente revelavam desdém. O grupo da Academia Shrek estava junto há muito tempo e suas personalidades também haviam sido influenciadas por seus companheiros. O gordo não era uma exceção. Piscando, ele fingiu uma aparência inocente. Mas o professor me deixou subir, e se eu descer desse jeito, eu vou ser punido quando eu voltar. Será melhor se o irmão mais velho me derrotar. Apenas pegue e leve comigo. Certo, sem problemas, eu não vou intimidar uma criança. Suas palavras ainda não haviam saído completamente antes desse membro de elite da Academia Botânica com 3 vitórias sucessivas ficar com os olhos arregalados. Porque sobre Ma Hongijun ele claramente viu 4 anéis de espírito ascendendo, 2 amarelos e 2 roxos, uma configuração excelente.
Ele não era o único chocado. As 4 academias elementais do lado de fora do ringue estavam igualmente perplexos. Eles realmente não esperavam que a Academia Shrek ainda escondeu um membro do time como esse. Força acima do 40º nível e as distorções no ar ao seu redor, assim como as mudanças em seu cabelo e corpo sem dúvidas também declaravam o poder do seu espírito. Junto com o aumento do seu poder espiritual, após Mahon Gijun usar seu espírito agora, seu penteado moicano já havia se tornado completamente vermelho e após comer o tesouro imortal erva, girassol da crista da fênix, que Tang San lhe deu, ele não apenas não tinha mais a ameaça dos efeitos colaterais do fogo cruel, como o poder da sua fênix também havia sido purificado. Até o grande mestre havia dito que entre os 7 demônios da Shrek, em poder explosivo, Mahon Gijun era o número 1. Basicamente sem prestar atenção no choque de seu oponente, no instante em que seu espírito foi liberado, Mahon Gijun agiu. Com uma explosão e o brilho de seu segundo anel de espírito, crescentes chamas roxas vermelhas voaram imediatamente seguidas por um jato de fogo indo direto para o oponente. Mesmo se as vinhas estivessem comprimidas num escudo, com seus atributos contidos, deixando de lado quando o oponente de Mahon Gijun já havia gastado uma quantidade considerável de poder espiritual nas 3 lutas anteriores, mesmo se ele não tivesse, ele ainda não conseguiria aguentar o ataque das chamas da Fênix. Assim como quando eles encontraram a Academia das Chamas antes, isso acabou sem nenhum suspense. As chamas roxas vermelhas facilmente perfuraram a defesa do oponente, aderindo ao seu corpo. Em choque, o estudante da Academia Botânica com 3 vitórias sucessivas se jogou no chão e sem a menor hesitação rapidamente começou a rolar para apagar as chamas sobre ele. Ao mesmo tempo incontáveis vinhas saíram de seu corpo, avançando em Mahon Gijun numa tentativa de evitar que ele continuasse atacando. Porém, Mahon Gijun não continuou atacando como ele havia imaginado, ele apenas observou seu oponente com escárnio, as chamas roxas vermelhas sobre seu corpo se tornando cada vez mais densas. Mahon Gijun pareceu nem ver as vinhas verdes avançando sobre ele pela frente, deixando elas atacarem. Infelizmente, essas vinhas verdes eram basicamente incapazes de passar o obstáculo do seu banho de chamas da Fênix. As chamas roxas vermelhas eram como o fosso de uma cidade celestial e cada vinha verde que se aproximava iria instantaneamente virar cinzas. Se esse mestre dos espíritos do tipo planta do 40º nível tivesse uma vantagem total em poder espiritual, talvez ele ainda poderia ter feito algo para ameaçar Mahon Gijun. Mas infelizmente, ele já havia consumido muito poder espiritual nas 3 lutas anteriores. Confrontando Mahon Gijun cujo nível não era muito diferente do dele, que tinha todo o seu poder espiritual e cujos atributos continham os seus. Como ele poderia resistir? Ele não apenas não conseguia parar Mahon Gijun, mas aquelas chamas roxas vermelhas sobre seu corpo não foram extinguidas por seus movimentos. A tirânica capacidade de aderência, corroer e o calor abrasador causaram uma dor a esse oponente que essencialmente não podia ser descrita em palavras. Agora, esse membro do time já havia perdido até a força para falar. O poder espiritual botânico dentro de seu corpo lutava contra a corrosão das chamas da Fênix com sua vida em jogo, mas como poderia ser tão fácil assim de resistir àquela aterrorizante chama da Fênix? Nós concedemos essa luta. O professor treinador da Academia Botânica gritou para o árbitro sem hesitação. Mahon Gijun ergueu sua mão direita na direção do oponente, absorvendo as chamas roxas vermelhas e dissolvendo a crise do oponente. Para ele, isso era apenas uma vitória fácil. É claro, essas vitórias fáceis haviam apenas começado. A Academia Botânica tinha ao todo 3 mestres dos espíritos acima do 40º nível e além desse primeiro estudante a subir, os 2 restantes eram ambos os últimos. Consequentemente, os 4 oponentes seguintes de Mahon Gijun eram todos mestres dos espíritos do tipo planta do 30º alguma coisa nível. Apesar de todos esses mestres dos espíritos planta serem do sistema controle, infelizmente a restrição de Mahon Gijun nos espíritos deles era muito difícil de superar e basicamente não havia necessidade para os 2 lados lutarem corpo a corpo. Contanto que Mahon Gijun liberasse o seu banho de fogo da Fênix, ele podia basicamente garantir que as habilidades espirituais dele seriam completamente ineficazes contra ele. Não importava o quão poderoso fosse o seu espírito, quando ele era completamente ineficaz contra o oponente, não havia sentido, não importava o quão poderosa fossem as habilidades espirituais. Da primeira luta até a quinta, Mahon Gijun nem mesmo se moveu de onde ele estava. Protegido pelo banho de fogo da Fênix, com sua amplificação simultânea no jato de fogo da Fênix, um jato de fogo seria atirado e se o oponente fosse atingido, a luta iria imediatamente acabar. Para ele essas batalhas eram fáceis assim. Derrotando 3 já era uma vantagem enorme. Mas num piscar de olhos, a Academia Botânica havia perdido 5 vezes e ainda por cima foram em lutas sem o mínimo suspense. Finalmente outro mestre dos espíritos do 40º nível apareceu. As cores dos seus anéis de espíritos eram, separadamente, amarelo, 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 roxo. Suas propriedades claramente não eram equiparáveis às de Mahon Gijun. Seu espírito era um cardo de chamas escarlate e ele também era o único mestre dos espíritos entre os 7 membros participantes da Academia Botânica com o atributo de fogo. Agora ele também era naturalmente a última esperança da Academia Botânica. Se ele também perdesse para Mahon Gijun, então não haveria necessidade da última luta. Quando o professor treinador da Academia Botânica viu a força tirânica das chamas de Mahon Gijun,
Ele apenas deu aos vários estudantes anteriores ordens para gastar o máximo possível do poder espiritual de Ma Hongijun. Afinal, entre os estudantes da Academia Shrek que havia aparecido antes, não havia nenhum outro mestre dos espíritos com o mesmo tipo de habilidades de fogo como Ma Hongijun. Contanto que esse sexto mestre dos espíritos pudesse derrotar Ma Hongijun, eles ainda tinham a chance de prevalecer sobre a Academia Shrek. Tang San havia sido seriamente ferido pela Academia das Chamas, incapaz de subir no estágio. Embora as outras várias pessoas da Academia Shrek também fossem muito poderosas, os mestres dos espíritos do sistema planta de controle da Academia Botânica também não eram fracos. Assim que a luta começou, o oponente de Ma Hongijun simultaneamente brandiu suas duas mãos, seu terceiro anel de espírito se acendendo num flash, uma habilidade sendo ativada. Raios de luz escarlate se espalharam ao seu redor e uma grande expansão de cardos vermelhos de 2 metros de altura cresceram rapidamente do chão, formando uma floresta de espinhos que separou os dois lados. Desse jeito, Ma Hongijun estava incapaz de ver seus movimentos e ao mesmo tempo seu cardo das chamas escarlate também agilmente cercou Ma Hongijun e ele ainda rapidamente pressionou Ma Hongijun. Seu objetivo era restringir Ma Hongijun no meio de seus cardos. Contanto que ele tivesse sucesso, ele poderia facilmente massacrá-lo depois. Ele tinha muita confiança na resistência ao fogo do seu cardo das chamas escarlate. Afinal, esse era um espírito planta do elemento fogo. Ma Hongijun iria realmente se deixar ser controlado dessa forma? Ele deu sua resposta bem rápido. Confrontado com a floresta de espinhos rapidamente se aproximando, o gordo não estava nem sequer agitado. Seu terceiro anel de espírito brilhou num instante e com um ressonante grito de fênix, uma enorme sombra roxa-vermelha apareceu atrás dele. Vendo essa cena, não apenas as faces dos professores e estudantes da Academia Botânica mudaram grandemente, mas até os árbitros nos estandes ficaram chocados. Nas várias lutas anteriores, exceto por um pequeno número de pessoas, ninguém havia visto o que era realmente o espírito de Ma Hongijun. Agora que eles viram o show de luzes e sombras atrás dele, todos perceberam que esse aparentemente ordinário gordinho na verdade possuía um dos espíritos de mais alta classe, uma fênix. No momento que as enormes asas de chamas roxas vermelhas se desdobraram das costas de Ma Hongijun, nem mesmo aquele cardo das chamas escarlate grandemente resistente às chamas conseguiu escapar do seu destino infernal. Mesmo que ambos tivessem atributo de fogo, eles ainda estavam separados por níveis relativos. Se a chama de Ma Hongijun fosse incapaz de restringir até essa pequena planta do elemento fogo, então sua fênix de fogo cruel também seria indigna de ser considerada de primeira classe. Hong, a chama fez Ma Hongijun avançar no ar, as enormes asas de chamas roxas desdobrando atrás dele. No ar, ele podia naturalmente achar a silhueta do oponente com facilidade e ele se jogou sobre o oponente sem a menor hesitação, usando a ascensão da fênix. Chão contra o ar, como ele poderia desviar? Quer fosse em velocidade ou flexibilidade, eles apenas não estavam no mesmo nível. Na floresta de espinhos, o mestre dos espíritos Cardo das Chamas Escarlate pôde apenas sentir as ações de Ma Hongijun, mas foi incapaz de ver. Até esse momento, com Ma Hongijun já alto no céu, ele sabia o quão formidável era seu oponente. Vendo seu oponente avançar, ele podia apenas usar seu último recurso. Seu quarto anel de espírito brilhou, luz roxa cintilando e os espinhos escarlates cobrindo o chão foram envolvidos por uma leve luz roxa, parecendo os espinhos de cardos. No momento seguinte, incontáveis partículas de luz roxa avançaram na direção do céu, se juntando na direção de Ma Hongijun no ar. Chuva de cardos, quarta habilidade espiritual. Os espinhos afiados fundidos com o poderoso elemento de fogo podiam atacar uma grande área, mas também podiam ser focados num único ataque. Se acertasse, a toxina de fogo que eles continham iria se espalhar pelo corpo do oponente, causando uma enorme destruição. Ma Hongijun realmente aguentou esse ataque de habilidade espiritual. No ar, o oponente não podia mais se esconder dele, mas também era muito difícil para ele se esquivar. Para não falar nada daqueles espinhos afiados vindo de todas as direções. O banho de fogo da Fênix e a ascensão da Fênix imediatamente alcançaram seu maior ponto e quando os espinhos chegaram perto de Ma Hongijun, eles imediatamente se transformaram em cinzas. Mas isso era, afinal, uma habilidade de um anel de espírito de 1000 anos e ainda a quarta habilidade espiritual do oponente. Embora Ma Hongijun suprimisse os atributos de seu oponente, não era tanto quanto dos vários oponentes anteriores. Consequentemente, embora ele tivesse filtrado os espinhos afiados e a toxina de fogo que eles carregavam, o impacto da força ainda o atingiu até certo ponto. Se fosse apenas alguns golpes ou algumas dezenas, talvez o gordo não teria sentido isso. Mas aqueles eram espinhos numerando de milhares a dezenas de milhares. Isso não era realmente doloroso, mas ainda causou um formigamento constante que era ainda mais difícil de aguentar. Ma Hongijun já estava completamente furioso. Sem economizar nem mais um pouco de poder espiritual, liberando a velocidade da ascensão da Fênix, ele descendeu diretamente. Ma Hongijun pesadamente atingiu o chão na frente do oponente, sua quarta habilidade espiritual sendo ativada. A quarta habilidade espiritual de Ma Hongijun, o golpe do céu da Fênix sibilante, era originalmente uma habilidade de prosseguimento. Sua maior fraqueza era que era possível se esquivar dela, incapaz de travar no oponente. Mas ironicamente,
Esse mestre dos espíritos Cardo das Chamas Escarlate da Academia Botânica havia arranjado uma floresta de espinhos desde o início da luta. Seu objetivo era, é claro, restringir Mahon Gijun, mas aquele que ficou preso agora ainda foi ele. Com uma grande explosão, o choque do golpe do céu da fênix sibilante explodiu e rompeu no instante em que Mahon Gijun atingiu o chão, distorcendo o ar nos arredores e destruindo a floresta de espinhos ao seu redor. Com aquela distorção, o mestre dos espíritos Cardo das Chamas Escarlate ficou atordoado sem nenhum suspense. Gordo, pegue leve. Fora do ringue, Tang-san, Daimubai e os outros viram Mahon Gijun atacar com o golpe do céu da fênix sibilante e gritaram rapidamente. O golpe do céu da fênix sibilante era dividido em duas partes. A primeira era a restrição que se seguia, a segunda parte era a assustadora explosão de magma da fênix. Se essa segunda parte fosse completada, o mestre dos espíritos Cardo das Chamas Escarlate, já completamente petrificado, iria sem dúvidas morrer. Como a mais formidável habilidade espiritual de explosão de ataque entre os 7 demônios da Shrek, o golpe do céu da fênix sibilante iria causar ferimentos sérios até contra mestres dos espíritos do 50º ou 60º nível, deixando de lado um mero oponente do 40º nível. A ansiedade do time da Academia Shrek foi desperdiçada. Embora o corpo inteiro de Mahon Gijun coçasse com o desejo de soltar sua raiva, tendo estado junto com seus companheiros por tanto tempo, ele ainda havia aprendido a controlar seu temperamento. No instante em que o oponente ficou atordoado, o poder de ataque do atributo fogo da ascensão da fênix invadiu o corpo de seu oponente. Ao mesmo tempo, o gordo virou agilmente, dirigindo um chute giratório no estômago do oponente. O corpo do mestre dos espíritos Cardo das Chamas Escarlate voou numa graciosa parábola pelo ar, caindo diretamente do lado de fora do ringue, sendo pego por um dos professores da Academia Botânica. Agora, embora ele ainda estivesse atordoado, ele não havia sofrido nenhum ferimento de verdade. Após o professor da Academia Botânica ter rapidamente inspecionado a condição física do mestre dos espíritos Cardo das Chamas Escarlate, ele imediatamente entendeu que o oponente já havia começado lenientemente. Com um profundo suspiro interno, ele indicou para o árbitro que eles renunciavam à última luta, concedendo a vitória. O time da Academia Shrek comemorou, correndo para dentro do ringue como se saudassem o retorno de um herói triunfante, jogando o corpo esférico do gordo no ar. Desde o início da competição de rankings, essa era a primeira vez que alguém derrotava 7 pessoas sozinho. E ainda por cima, isso foi feito por um membro da Academia Shrek nunca visto antes no estágio. Esse fato chocou todos os participantes das academias do Império Seldou. Com um leve brilho tremulante, a expressão do gordo estava completamente radiante. Ele não havia lutado contra nenhum estranho há muito tempo. Ser capaz de derrotar todos os oponentes estava de fato relacionado ao seu espírito conter os dos oponentes, mas isso também era o resultado da cultivação árdua do gordo nesses dias. Até o próprio gordo sentia que seu poder espiritual havia avançado grandemente desde que ele comeu o girassol crista da fênix. No time, seus ataques já haviam se tornado uma necessidade. Em força geral, o gordo já era segundo apenas ao Tang-san e ao Daimubai entre os 7 demônios da Shrek, a grosso modo um nível acima de Xiao Wu e Zuzukin. Gordo, muito bem. Daimubai bateu no ombro de Mahon Gijun. Mahon Gijun sorriu com um orgulho imenso. Mas é claro, como o esforço que nós irmãos gastamos nesses dias poderia ser desperdiçado? Observem-me mais tarde na competição de rankings. Mas para falar a verdade, chefe Dai, derrotar 7 pessoas sozinho já é uma sensação muito prazerosa, ha. O grande mestre tinha um sorriso em sua face enquanto ele olhava para Mahon Gijun, dizendo: não fique tão orgulhoso de si mesmo. A vitória de hoje foi apenas porque você restringia demais os espíritos dos seus oponentes, o que lhe permitiu derrotar os 7 em sucessão. Em qualquer outra circunstância não teria sido tão simples assim. Por exemplo, você ainda teria fé nas suas chances contra a Shibing ER da Academia Água Celestial. A fênix de gelo dela e a sua fênix de fogo contêm uma outra mutuamente. Você não tem nenhuma vantagem em atributos, mas ela claramente está acima de você em habilidades espirituais e controle de poder espiritual. Talvez nem mesmo seria necessário uma restrição mútua, contanto que você encontre um mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade um tanto ágil, também seria difícil de vencer. E mesmo se você conseguisse vencer, você também teria consumido uma grande quantidade de poder espiritual. Mahon Gijun coçou sua cabeça, a sensação de animação imediatamente diminuindo muito, ele olhou para o grande mestre sem falar. O grande mestre sorriu. Como o atacante mais poderoso do time, não é preciso duvidar da sua eficácia. Mas você também precisa entender que precisamente por você possuir tal poder de ataque assustador, você também será o mais fácil para os oponentes notarem e o primeiro a ser destruído. Em um time, mestres dos espíritos do sistema poder e ataque e mestres dos espíritos do sistema controle são sem dúvidas os mais importantes. Mas eles são os primeiros em quem os oponentes prestam atenção. Consequentemente, você não apenas precisa exibir o seu poder de ataque ainda melhor, mas ao mesmo tempo você também precisa se proteger o máximo possível. Inevitavelmente haverá colegas te acompanhando ao seu lado. Pelo bem do seu futuro, você é aquele que mais precisa aprender a lutar sozinho. Isso é algo que mestres dos espíritos do sistema poder e ataque precisam possuir. Sem arrogância na vitória, sem desespero na derrota, mantenha um coração equilibrado. Combinando luta com ensinamento,
Esse era sem dúvida o melhor método. As palavras do grande mestre não eram apenas para Ma Hongijun, mas ao mesmo tempo também para Dai Mubai e os outros mestres dos espíritos do sistema poder e ataque ao lado. Certo, nós podemos ir. O grande mestre balançou sua mão, levando todo na direção da área de descanso. Exatamente nesse momento, uma figura vermelha como fogo de repente apareceu no campo de visão de todos, bloqueando seu caminho. Essa pessoa apareceu muito abruptamente, praticamente bloqueando a frente de todo o time da Academia Shrek por uma fração de segundo. Vendo essa pessoa, o grande mestre não pôde evitar revelar um fraco sorriso, seu olhar se voltando para o basicamente já recuperado Tang San ao seu lado. Essa silhueta vermelha como fogo dificilmente poderia não ser reconhecida. Era precisamente aquela vice-capitã da Academia das Chamas que parecia uma chama estonteante, possuindo o espírito sombra de fogo, Encarando fixamente o time da Academia Shrek que havia acabado de obter 6 vitórias sucessivas diante dela, cerrou seus dentes, com dificuldade ocultando seu alvo, seu olhar ardente estava focado em Tang San. Mas aquele olhar não parecia mais ter aquele tipo de raiva inaceitável e selvageria que tinha antes. Seu olhar parecia muito mais complexo. Senhorita qual é o problema? O primeiro a falar foi o capitão Dai Mubai. O olhar de passou por Dai Mubai, assentiu e disse para Tang San. Tang San, eu quero conversar com você. Os olhares dos outros 6 demônios da Shrek e dos 4 membros substitutos imediatamente se focaram em Tang San. Mas o próprio Tang San estava um pouco surpreso, franzindo o senho. Há algo que não pode ser dito aqui? Balançou sua cabeça. Eu quero conversar com você a sós. Tang San sentiu uma dor repentina em sua cintura e quando ele virou sua cabeça para ver, Xiao estava olhando para ele cheia de ressentimento, algo indiscernível em seu olhar. Mas Dai Mubai ainda estava um pouco impotente. Entre os 7 demônios da Shrek, em aparência, Tang San ainda estava apenas um pouco acima de Ma Hongijun. Quer fosse a beleza praticamente inumana de Oscar ou o carisma dos olhos cruéis de Dai Mubai, claramente eles eram mais atrativos para as meninas do que ele. Era sem dúvidas uma jovem mulher extremamente extraordinária. Aos 19 anos ela havia há muito tempo florescido em uma mulher elegante e esguia e sua figura era ainda mais extremamente perfeita por causa do treino incessante. Até Dai Mubai que teve inúmeras mulheres não conseguia evitar ter alguns pensamentos sobre ela. Se não fosse por Zuzukin, talvez ele já teria tentado cortejá-la. Mas o que Dai Mubai não conseguia entender era como, quando aparentemente eles só se encontraram em 2 batalhas, a atenção de sempre estava focada no não particularmente externamente extraordinário Tang San. Embora Tang San fosse muito forte, ele ainda fazia Dai Mubai duvidar um pouco do seu próprio carisma. Mais tarde todos descobriram que a razão pela qual estava tão fixada em Tang San era por causa do golpe que ele lhe deu naquela vez. Era uma menina extremamente poderosa e com uma mente agressivamente competitiva. Quanto mais as pessoas a seguiam, menos atenção ela prestaria neles e o enorme golpe com o qual Tang San a atingiu na primeira vez em que as 2 academias lutaram havia gerado uma situação onde Tang San era a única pessoa em sua mente. O grande mestre olhou para Tang San, então novamente para Vá, volte diretamente em seguida. Tang San andou na direção de e a face de Xiao revelou uma expressão ansiosa e peculiar. Ela estava prestes a dizer alguma coisa, mas foi parada por um olhar do grande mestre. Vamos voltar. Sob a liderança do grande mestre, o resto das pessoas da Academia Shrek voltaram ao acampamento. Não tendo ido muito longe, Xiao não pôde evitar perguntar. Grande mestre, por que você deixou o pequeno San ir sozinho com aquela Ela já não prejudicou o pequeno San o suficiente? O grande mestre olhou para Xiao com algum significado profundo em seus olhos e disse. Ela não é uma ameaça para o pequeno San, esse é o primeiro ponto. Segundo criança, lembre-se, o coração de um homem não pode ser forçado. Uma vez que ele for seu, ele será para sempre. Confiança é a fundação dos sentimentos mútuos. O Tang San é uma pessoa extremamente afetiva, tendo estado juntos por 7 ou 8 anos. Você ainda não viu isso. No coração dele, ninguém pode tomar o seu lugar. Mudando a direção do tópico, o olhar do grande mestre flutuou sobre Ning Hongrong e Zuzukin. É claro, as pessoas são diferentes. Em relação a homens de diferentes naturezas, vocês devem usar métodos de naturezas diferentes. A chave é primeiro entender a natureza deles. Vocês estão crescendo a cada dia e os sentimentos estarão em estado de confusão. Eu espero que vocês não deixem questões emocionais afetarem seus futuros. Eu espero que todos vocês possam revelar seu talento da melhor forma possível. Olhou para Tang San com a face calma e que usava um uniforme verde catarro e a expressão em seus olhos mudou um pouco. Venha comigo. Terminando de falar, ela se virou e andou na direção da área de descanso. Embora vir encontrá-lo fosse um pouco surpreendente para Tang San, ele ainda seguiu para dentro da área de descanso. Andou direto para um canto isolado na área de descanso e parou. Agora a competição de rankings ainda estava continuando do lado de fora e os estudantes estavam todos olhando para a luta. Essa assim chamada área de descanso era na verdade um acampamento especialmente reservado, usado para se organizar antes da competição. Agora não havia ninguém ali. Pausando, virou sua cabeça para olhar para Tang San.
A expressão em sua face claramente se tornando muito mais gentil. Como estão seus ferimentos? Tang-san assentiu silenciosamente. Eu já estou basicamente curado. Até ele mesmo estava surpreso com a habilidade de recuperação de seu corpo. Deixando de lado a pele e os músculos, até algumas das pequenas rachaduras que haviam se formado nas 8 lanças de aranha devido à explosão já haviam se curado completamente. Se não fosse pelo grande mestre repetidamente salientar que ele não tinha permissão para lutar novamente, não haveria problema para Tang-san participar na competição de rankings. Pareceu soltar a respiração. Isso é bom. Tang-san ainda não conseguia entender muito bem o que ela queria. Você me chamou aqui para perguntar isso? Olhou para Tang-san e não pôde evitar se sentir um pouco desencorajada. Desde a infância, embora ela sempre buscou uma força formidável, sempre treinando arduamente, ela igualmente ainda tinha confiança em sua própria aparência. Ela ainda não havia encontrado um único homem que parecesse impaciente diante dela. Mas inesperadamente Tang-san estava fazendo exatamente isso agora. Você ainda não está disposto a falar comigo? O familiar temperamento esquentado de pareceu se inflamar de novo. Tang-san balançou sua cabeça. Não é isso, eu apenas não entendo o que nós temos para conversar, afinal, nós somos rivais na competição. Como você pode ser tão lento? Você é um humano normal? Nunca havia prestado atenção em nada chamado sutileza e diretamente falou seus pensamentos. Tang-san franziu o senho. Se você quer dizer isso dessa forma, então não há nada para você falar. Dos capazes de participar da competição, parece que não há muitas pessoas normais. Ainda mais, nossa academia Shrek sempre foi famosa por originar monstros. Você. Ficou sem palavras. Repensando nisso, o que Tang-san disse não estava errado, ele realmente não era uma pessoa normal. Como uma pessoa normal poderia possuir aquele tipo de força e ainda mais um quarto anel de espírito de 10.000 anos? Tang-san olhou para aparentemente prestes a estourar de novo e disse calmamente. Se não há mais nada, eu vou voltar primeiro. Espere um momento. Vendo que Tang-san estava prestes a partir, apressadamente o chamou. Eu pedi para você ser impaciente? Você pode ir, mas deixe-me te perguntar uma coisa primeiro. Olhando para bloqueando seu caminho, Tang-san disse. Pergunte. Olhos ardentes encararam fixamente os olhos de Tang-san. Perguntou em voz baixa. Naquele dia, por que você me salvou? Por que você usou o seu próprio corpo para bloquear o ataque? Aquele ataque que eu lancei em você. Tang-san olhou com surpresa para Essa é a sua pergunta? Esse é o motivo pelo qual você me pediu para segui-la. Assentiu. Mais ou menos. Tang-san disse um pouco impotentemente. Você é de fato minha oponente, mas você não é minha inimiga. Você só lançou aquele ataque para você poder ganhar. Não há nenhum ódio profundo ou grande arrependimento entre nós e você é, além disso, uma mulher. Para que me serviria a sua morte? Isso até mesmo aprofundaria o conflito entre as nossas academias. Comigo recebendo o ataque, a morte certamente não seria o resultado. Te salvar foi algo muito normal. O que? Olhou estupidamente para Tang-san. Ela descobriu que a resposta de Tang-san foi um pouco diferente do que ela havia imaginado. Após Tang-san se machucar salvando ela naquele dia, pensou em muitas coisas. Primeiro de tudo ela achou que Tang-san gostava dela. Havia muitas pessoas que a almejavam abertamente como Feng Xiaotian, mas havia ainda mais que estavam secretamente apaixonados por ela. Estando acostumada a pensar dessa forma, essa foi a primeira coisa que veio na mente de Ela veio procurar por Tang-san hoje porque ela queria ouvir o que ele tinha a dizer. Para ela parecia que Tang-san não era uma pessoa de fala doce e palavras de mel e que ele iria inevitavelmente revelar o que ele pensava dela. Mas quem poderia ter imaginado que Tang-san iria descrever isso em termos de preocupações benéficas? Aparentemente sem nem pensar em suas ações naquele dia. Vendo a aparência sem vida de Tang-san decidiu não permanecer ali. Agora, sua mente estava repleta daquela expressão peculiar de Xiao enquanto ela ia embora. Ele estava ainda mais temeroso do que Xiao iria pensar. Portanto, tomando vantagem do momento de inércia de ele se virou para partir. Tang-san. Repentinamente acordou e apressadamente seguiu atrás dele. Tang-san ouviu sua voz e subconscientemente se virou. Mas quem poderia ter esperado que se moveria tão de repente e os dois quase colidiram? Para se proteger, subconscientemente usou suas mãos para se suportar contra o peito de Tang-san e Tang-san também, para não ser atingido, segurou os ombros de A distância entre eles imediatamente diminuiu ao ponto de eles conseguirem ouvir a respiração um do outro. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.